Bem-vindo a mais um Estrelando. Meu entrevistado é Gerson Pelafsky, do signo de Câncer, veio de São Paulo para falar sobre as doenças da alma. Logo depois, Céu Aberto e Dicas do Estrelando. Não saiam daí. Aqui ao meu lado, o astrólogo Gerson Pelafsky, ele que é de São Paulo e ele que é do signo de Câncer, tem o ascendente em Libra e a Lua no signo de Touro. Ele iniciou estudos em astrologia em 1988 e tem formação acadêmica em letras e tem diversos artigos publicados no Brasil e no exterior. Eu convidei o Gerson para se manter aqui no estúdio para falar sobre um outro assunto, tá bem? É justamente sobre as doenças da alma, não é? Que é uma pesquisa que você fez. Eu gostaria que você falasse para o telespectador a respeito desse assunto. Isso é muito interessante, esse estudo, porque muitas vezes a tendência do público leigo, às vezes, é achar que a astrologia tradicional ela só olha para a previsão de fatos e circunstâncias que afetam a pessoa. Você fala, gosto de estudo psicológico, eu vou ler astrologia psicológica, autores como Liz Green, né, Stephen Arroyo, outros, né? Eu me perguntei assim, será que também não há uma psicologia astrológica, uma astrologia psicológica na tradição? Aí fui pesquisar e encontrei em Ptolomeu, no Tetrabíblios. Ptolomeu? Em Ptolomeu, porque ele fala, né, das doenças da alma, né? Fala também como uma forma de usar a astrologia para efeito de entender o comportamento da pessoa. Então é uma psicologia mais comportamental, não é tão... não sei, eu não entendo, não sou especialista em psicologia, mas pelo que ele fala é descritivo. A pessoa tem tais e tais planetas, ela tende a ter um comportamento X, Y, Z. Né? Dentro de que hoje seria o quê? A depressão, o psicótico, e para ele seria que tipo de nome que daria naquela época? Aí está dentro, por exemplo, da doutrina dos temperamentos, que a gente sabe que vem desde Hipócrates, na antiguidade. Então, tem temperamento colérico, melancólico. São elementos que definiriam, né? Se a gente for... Por exemplo, Marte tem a ver com o colérico. Então, são pessoas assertivas, né? Que tendem a liderar, têm independência, não gostam de situações muito morosas, precisam de variedade, de estímulo, ação. Isso. Né? Ou Saturno, que são pessoas mais reservadas, reflexivas, gostam do estudo, da solidão, da introspecção, e assim por diante. Ou Mercúrio, que são estudiosos, ele vai combinando, né, os planetas. Né? E Júpiter, que tem uma natureza social, então se junta Marte com Júpiter, já é uma pessoa que... Mais ativa, mais esportista. ativa, né, isso. Então seria possível, atualmente, trazer esse conhecimento, até o astrólogo de hoje poderia tranquilamente usar como uma ferramenta a mais para o seu estudo dos mapas. Né? Mas o interessante é que o Ptolomeu ele se debruça sobre as doenças da alma. E aí ele fala sobre uma questão que ele antecipa até o conhecimento holístico, né? Quando ele fala que a Lua é uma espécie de interface entre o corpo e a mente. Então ele antecipa a noção de doença psicossomática, talvez, né? A gente poderia... Porque isso é uma interface entre corpo e mente, então não é nem... Seria ele falar a parte mais corpóreo, material da alma. Então, é da alma, mas também se reflete no físico, né? Ou se reflete, de alguma maneira se reflete naquilo que é mais palpável, não é só subjetivo. E é interessante que a Lua, ela goza na tradição, na história, as pessoas eram denominadas loucos de lunáticos. Né? Isso é verdade. Então isso é super interessante. E aí ele também se dizia que a Lua afetava a epilepsia. Na verdade, eles não sabiam definir muito, diferenciar a doença psíquica, mental, ou que tem natureza mais fisiológica. Eles não tinham essa compreensão. Então jogavam tudo dentro da mesma
digamos assim, os fatores eram muito semelhantes, só que ele fala, bom, epilepsia é um planeta acima do horizonte, doença mental é abaixo, tem algumas diferenças, só que na prática é muito difícil. Você chegar a essa conclusão, realmente, né? Porque o mapa ele tem muitos fatores que se interrelacionam, se intercomunicam, né? E aí... Mas o interessante é que ele fala da Lua como parte sensível da alma e Mercúrio a parte racional. Você falou de Mercúrio. Então, Mercúrio também era visto como algum tipo de problema, desencadeava um problema, que era mais para o racional. Seria o que? A ansiedade, por exemplo? Pode ser. Se ele tiver principalmente aflito pelos planetas maléficos, que são Marte e Saturno. Então, ou nos signos dos planetas maléficos, Mercúrio em Áries, Escorpião. Se tiver, por exemplo, em Escorpião, em quadratura com Marte e Saturno, aí você vai agregando elementos. E vai piorando o panorama, né? Se o planeta estiver angular, quer dizer, na casa 1, 10, 4, 7, que o planeta no ângulo, ele se mostra de maneira muito mais impactante. Então, essa coisa que é interior da pessoa pode impactar em termos de um comportamento afetando a relação dele com o meio. Então, é mais problemático do que se não tiver em ângulo. Aí pode ser uma coisa mais uma depressão, né? Entendi. Uma situação mais que não é tão aparente para o outro, né? Então, você dizer, se uma pessoa tem um Mercúrio preponderante, diria que os estados, as doenças da alma, os conflitos da alma não seriam aparentes. Mercúrio? Se Mercúrio tivesse dominante nessa carta, nesse mapa astrológico. Entraria a razão, né, em detrimento da emoção. Aí poderia ser talvez um desequilíbrio na razão, quer dizer, a pessoa suprime, às vezes, poderia talvez suprimir esses estados emocionais, né? Da Lua já como a interface... Suprimir os estados emocionais, mas enaltecendo os racionais, né? É um pouco complexo, né? O que você chegou, por exemplo, na sua pesquisa? Em que parâmetro você está? Quantos anos você faz essa pesquisa? São uns 10 anos. 10 anos. E o que você assim, viu de forte? Não, que realmente isso aqui funciona. Eu fiz uma pesquisa, por exemplo, da questão da mediunidade também, das possessões espirituais, porque o que eu descobri? Que pessoas que tinham essa propensão a contato com dimensões extrasensoriais ou extrafísicas poderiam ter aflições de Mercúrio e Lua com os maléficos, né? Então, pessoas que têm mediunidade, espíritas, de diversa ordem, né? Você chegou a essa conclusão? Funciona dessa maneira mesmo? Funciona. Por exemplo, você pega o mapa da Madame Blavatsky, de outras pessoas paranormais, sensitivos, ou mesmo que têm essas experiências, né? Extremamente interessante, né, pesquisar isso. Você encontrou que aspecto? Então, justamente a presença dos planetas maléficos. Então é interessante você falar, mas o maléfico, ele desorganiza, vamos dizer, a pessoa de certo modo, porque as pessoas que têm essa sensibilidade, muitas vezes têm uma dificuldade na sua interação com o meio social, experimentam às vezes desconforto na família, são vistos como esquisitos, né? Mas se a gente voltar para culturas antigas, os índios acham eles viram um xamã, vamos dizer, uma pessoa que tem um colapso que hoje a gente viria como uma psicose, ele é escolhido, que eles sabem como conduzir essa experiência para a pessoa integrar essa situação turbulenta e se tornar uma sabedoria essa experiência. Mas para nós, não, né? Então, vira uma loucura, né? Mas também alguns mapas que eu pesquisei dessas pessoas também são pessoas que têm grave problemas psíquicos, né? Por exemplo, aquela que foi namorada do Rodin, a Camille Claudel, né? Então, que apresentou. Só que isso me leva a questionar também, até que ponto realmente é uma desordem psíquica ou também é uma sensibilidade muito forte da pessoa que está em desacordo com o meio social, que não aceita, reprimida. Entendi. E aí gera um tipo de descompasso dela com o meio, né? Então, só para entender, nessa pesquisa que você fez, esse levantamento das doenças da alma, você levantou mapa de médios e tal, e encontrou esse aspecto de Lua e Mercúrio. Isso. Aspectado negativamente, ou seja, tensamente, desarmonicamente com os astros
maléficos, Isso. Marte e Saturno. Isso. Não incluiu na tua pesquisa Urano, Netuno e Plutão. Não, mas você pode incluir. Tá, Acho mas que na não sua tem- pesquisa você incluiu? Não, na minha. Não, só entre Marte e Saturno. Às vezes, ocasionalmente, eu dou uma. Entendi. Não Tem sei mais lá. perguntas para te fazer no segundo bloco, tá bem? Voltamos já. Apoio. Euro, materiais para construção e reforma. Praça dos Andradas, 110, em Santos. Você que mora em condomínio ou que é síndico, fique sabendo que cada vez mais é necessário o conhecimento profundo de todas as questões que envolvem o condomínio. Não só questões financeiras, mas também de legislação civil, trabalhista, previdenciária, tributária, até mesmo ambiental, as suas responsabilidades inerentes ao cargo, e por isso que é importante que você aprofunde o conhecimento e nos procure lá para fazer o curso de síndico profissional. Hoje ele é dividido em 2 módulos, cada um deles com aproximadamente 360 horas aula, e é a maneira pela qual você se atualiza e pode prestar o melhor serviço ao seu condomínio ou mesmo seguir a profissão, que ainda não é, de síndico profissional. Até a próxima. Comunicado. A Escola Santista de Astrologia está com inscrições abertas para os cursos regulares de formação em astrologia. Curso básico com turmas manhã, tarde e noite, interpretação de mapa astrológico, previsões e supervisão de mapas. A escola ainda oferece atendimento de mapas astrológicos e uma grande variedade de livros. Escola Santista de Astrologia, Rua Goitacazes, número 8. Telefone 3284-9714. Santos. Confira agora a agenda do Estrelando para você. A Escola Santista de Astrologia promove, no dia 5 de dezembro, a excursão para o fenômeno do algodão. Informações 13 3284 9714. O SICOM, Sindicato dos Condomínios Prediais do Litoral Paulista, promove o curso de síndico profissional, módulos 1 e 2. É aberto a todos os interessados. Informações 13 3326 3083. Voltamos ao segundo bloco. Meu entrevistado é Gerson Pelafsky. Gerson, você tem um artigo. Esse artigo sobre a sua pesquisa foi publicado, né? Isso, na revista Astrolábio. Astrolábio? Como que a pessoa pode ter acesso a ela? Pela internet? Pela internet. Tem um site, no Facebook você jogar Astrolábio, a Catarina Espanhol, que é uma das editoras principais, né? E tem esse artigo lá publicado. Interessante. O Gerson é um astrólogo muitíssimo interessado na parte tradicional da astrologia. Ou seja, aquela que está lá de trás. E o Gerson tem um tesão muito grande quando fala em qualquer parte da astrologia tradicional. É isso. Gerson, me fale sobre o que você gostaria de falar. Qual é um tema que te enaltece? Eu adoro a astrologia da Renascença, principalmente o Marcílio Ficino, que foi um filósofo central na eclosão do próprio Renascimento. E, não sei se muita gente conhece, a astrologia tinha um papel central na vida e na obra dele. O Ficino influenciou artistas, cientistas, né? Inclusive o próprio Botticelli. Se diz que a Primavera de Botticelli teria sido realizada sob influência das ideias do Ficino. Interessante. Porque na parte central do quadro você tem aquelas 3 moças que dançam, né? Seria, segundo um estudioso, Frances Yates, que é uma historiadora, Sim. seriam representativas dos planetas Sol, Vênus e Júpiter, as 3 graças. Sim. Né? Então, porque esse quadro foi encomendado pela família Medici, né? Que o Ficino o pai dele era médico da família Medici,
e ele depois foi escolhido para traduzir as obras de Platão. Né? Foi escolhido graças ao Fitino que, pela primeira vez, a obra completa de Platão foi traduzida para o latim, do grego para o latim. Interessante. E esse quadro foi encomendado por Botticelli para trazer harmonia para aquela família. Então, Francis Yates disse que esse quadro operava como se fosse uma espécie de talismã mágico, de forma pictórica, que ficava ali irradiando, vamos dizer, influências benéficas e harmoniosas para a família Medici. Interessante. Uma espécie de talismã. E o que o Marcílio tem, assim, na parte histórica dele de importante? Ele teve essa influência decisiva por trazer Platão para a tradução, e daí influenciou o Renascimento, que resgata, né, a cultura clássica, né, greco-romana, tal, esse resgate também do hermetismo, né, a tradução dos escritos que eram atribuídos aos herméticos. Né. Também isso fez com que, na época, os cientistas filósofos e até religiosos tivessem um interesse muito grande no hermetismo, na magia, na astrologia, né? Como é o caso do Fitino, que era astrólogo praticante, mas ele era um astrólogo interessado mais na parte subjetiva da astrologia, quer dizer, como que a alma da pessoa é afetada, de alguma forma, não sei se é afetada nessa relação entre microcosmo e macrocosmo. Né? E ele era médico também, só que não só preocupado com a cura física, ele procurava, vamos dizer, ele propunha uma espécie de cura integral do homem, né? Usando a astrologia, as ervas, a música, porque ele também era músico, e ele era, na verdade, muitas coisas, né? Músico, médico, astrólogo, mago. Era holístico, gente de natureza, né? E padre também. Por volta de 40 anos ele ingressou na Igreja Católica como padre. Aí, não sei, acho que a igreja era a gente sabe que, não sei se ele teve esses patrocinadores, né, ricos, né, mas talvez até uma forma de se proteger. Ele era muito religioso, mas o fato de se tornar padre a gente não sabe, né. Qual é o signo dele? É Escorpião. Escorpião. Escorpião com ascendente Aquário. Você gosta também dessa parte da astrologia atual? Você dá curso de astrologia mundial. Você estudou já 2019? Você fez assim, teve uma reflexão, ou deu uma olhada, uma passada nos astros de 2019? Para o Brasil? Propriamente 2019 ainda não, mas eu espero assim com bastante ansiedade, certa ansiedade, a 2020, quando vai ter um ingresso, a conjunção Saturno-Júpiter em Aquário, porque durante mais de 200 anos houve conjunções sucessivas sempre no elemento Terra. Isso. E a astrologia tradicional ela usa esse referencial para ver as mudanças assim, na visão de mundo, as mudanças de época, né? Não só no quadro social, político, mas a visão de mundo das pessoas. E esse ingresso no signo de Ar, que vai ser por 200 anos, é muito interessante porque já houve uma época, que foi em 1300 e pouco, quando foi o advento do humanismo. Então, quem sabe, eu aguardo, né? Quem sabe nesse momento marca um florescimento das ciências, das artes, né? Porque a humanidade vive um momento crítico, né? Sim, porque sempre foi em Terra, né? Você fala, você está esperando o Júpiter e Saturno em Aquário, nós teremos o Saturno e Plutão antes, né? Em Capricórnio, em 2020. Mas assim, em 2019 eu estava te perguntando, até porque as pessoas já estão bastante ansiosas depois dessa mudança, principalmente aqui no Brasil, pela posição de Netuno em trânsito, que continua em 2019 a oposição ao signo do Brasil, e Urano, que vai se opor ao Marte do país, né? São duas configurações bastante intensas, né? Tem também a própria progressão do mapa da independência. Sim. Que já vários astrólogos já falaram que é a progressão do Sol para Áries, né? O início de Áries, que pega Plutão, né? Já não é muito a minha praia, mas eu não vou deixar de observar esse fato que até reflete esse momento que a gente vive, uma presença maior, uma grande presença dos militares agora, o retorno dos militares, né? E o próprio candidato vencedor das eleições tem
Marte e Saturno, inclusive Marte dispositor do Sol, um dos mapas, né, que circulam. 14h45, né? Isso. E essa oposição Marte-Saturno alinha exatamente com a posição de Marte e Saturno nos mesmos signos do mapa da independência, Touro e Escorpião, né? E o próprio Sol, né, tendo progredido até Áries, então isso reflete muito esse momento de retorno dos militares à esfera do poder, né? E Urano transitando em oposição ao Marte do Brasil? Como você vê isso? Não é muito a minha praia, né? Mas eu viria como esses planetas transsaturninos, eu tendo a ver, não só eu, né? Muitos veem como planetas que anunciam certa crise ou turbulência, né? Político, social. Urano parece que teve muita força nos anos 30, com a ascensão do nazifascismo, né? Aqui no Brasil, ditadura do Vargas, né? Você, na astrologia mundial, você só trabalha com a Saturno, até Saturno também? Até Saturno. Eu estou revendo um pouco, por conta dessa questão de Saturno-Plutão, que parece que está refletindo muito o clima que nós vivemos. Eu estou observando um pouco mais, tendo em vista reintroduzir na minha prática esses transsaturninos. Entendi. Porque Saturno e Plutão vai acontecer essa grande conjunção, nós teremos na casa 12, né, do Brasil. Né? Na casa onde se refere a enfermidades, epidemias, cárceres e tudo mais, né? Laboratórios, enfim. Essa conjunção acontece nessa região, né? Na ponta da casa 12. Atualmente Saturno está transitando na casa 11, não é isso? Na área do Congresso e tal, né? E Júpiter na casa 10, vai continuar pelo menos na casa 10. Essa ideia que a gente tem de vitória, né, do Brasil, essa expressão forte que nós estamos tendo agora, né? Então, vamos acreditar, né? Vamos ter fé, não é isso? Como é que você vê daqui em diante essas posições? Saturno e Plutão é muito difícil, né? São planetas de natureza, não são de natureza amena, né? Muito pelo contrário, né? E tende a coincide com esse retorno de uma visão de mundo mais conservadora para o âmbito político-social, né? Isso é uma coisa que parece que no mundo todo está havendo uma volta dos valores conservadores na política, né? Não só na política, as pessoas, né, parece que querem uma volta, muita gente quer uma volta ao passado, não sei, né, parece que são movimentos na história de fluxo e refluxo, né? Tem momentos de progresso, de avanço nos costumes, de liberalidade, tem momentos que há um retorno, um retrocesso a valores conservadores, né? Mas é normal, lá no futuro eu vejo que deve voltar. Quem sabe depois dessa conjunção de Júpiter-Saturno, não é? Porque o ar sempre dá uma... Ar é arejado, arejamento, quer dizer, é ambiente de reflexão, de debate, trocas de ideias. Então... E flexibilidade. Gerson, eu quero te agradecer mais uma vez a sua presença aqui nessa segunda entrevista e a sua vinda de São Paulo até a entrevista do Estrelando, tá bem? Muitíssimo obrigado. Eu que agradeço. Muito obrigado. Uma ótima semana a todos. Sicom, a mão amiga no momento certo. Avenida Conselheiro Neves 472, telefone 33263083.